melhor. Muito obrigada, Daniel, Diego, pelo convite, em partilhar aqui com os alunos um pouco do meu trabalho. Eu também sou professora, eu sei que essas instâncias de partilha são sempre muito ricas para a gente, enfim, retroalimentar trabalho de sala de aula e, enfim, a criatividade. Eu vou apresentar alguns trabalhos. Tem várias coisas que eu poderia falar aqui, desde uma produção mais gráfica, mas eu escolhi alguns trabalhinhos que eu acho que tem aspectos que trazem isso que Daniel falou, que talvez tenha a ver com essa história da reportagem, né? Mas que, na verdade, isso vai mudando de nome para mim. Às vezes, parte muito mesmo desse tema, reportagem, porque a minha formação é em jornalismo mesmo, é a minha formação de graduação, né? E depois ela vai mudando de nome, vai entrando em relação com outras disciplinas também, com a história da antropologia, e agora eu estou bastante interessada numa interface com a educação mesmo, com a ideia de educação, e vou contar um pouquinho para vocês desse percurso, começar a compartilhar aqui imagens, né? Bom, vou compartilhando imagens aqui do meu site mesmo, que, enfim, acho que dá para a gente ir puxando daqui, tá mais ou menos organizado, tá? Então, como eu falei para vocês, eu tenho essa formação em comunicação, eu sou de Salvador, Bahia, né? Então, me formei na Universidade Federal da Bahia em jornalismo, mas desde a minha graduação, desde o meu processo de graduação, a produção gráfica, ela sempre foi o que acabou entrando na minha produção, dentro do próprio jornalismo. Então, era design de jornal, era diagramação, e a própria ilustração foi entrando aí muito ligada a uma produção para impressos, uma produção editorial, para as produções da própria faculdade, né? Então, o jornal da faculdade, os fanzines da faculdade. Então, isso começou a tomar mais lugar na minha produção, dentro, mas sempre vinculado a uma história de tiragem, a uma história mais editorial, né? E eu parto muito daí. Então, eu tenho uma ligação muito forte com tanto o vocabulário do jornalismo, o vocabulário editorial, e também o vocabulário da reportagem mesmo, do texto. E não é qualquer texto, né? O texto que é coletado em campo, o texto que ele é fresco, ele parte da realidade, né? Da realidade que nos circunda. Então, isso daí fica é muito presente no meu imaginário ainda, mas teve um determinado momento em que eu decidi que eu só queria ser artista gráfica. Assim, eu não queria nem falar para as pessoas que eu tinha formação em jornalismo, porque eu não queria que me mandasse escrever nada, eu só queria desenhar. E a história do gráfico, eu queria focar isso na minha carreira, na minha história, né? Então, desenvolvi muito em torno disso, fiz uma pós-graduação em artes visuais e fui desenvolvendo a minha história em torno de uma produção totalmente visual. Só que aquele bicho ficava me cutucando, assim, a coisa do texto, né? A coisa da produção do texto em si, no trabalho, a coisa da reportagem, a coisa da entrevista, né? A entrevista sempre foi uma coisa que, para mim, já é uma situação que me interessa muito hoje enquanto artista, mas enquanto produção, enfim. Então, no meu mestrado, que eu fui desenvolver na FAUSP, né, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu fui para lá porque eu queria desenvolver um trabalho que falasse sobre a cidade, né, sobre o espaço urbano. Eu acabei que trouxe muito essa história das entrevistas, não como algo auxiliar na criação do trabalho, mas como algo central. A entrevista já era um trabalho mesmo. Então, que entrevistas são essas, né? São entrevistas com pessoas da cidade em seus diferentes bairros. Eu sou migrante, né? Eu conheço São Paulo. Eu conhecia, quando a gente vem morar em São Paulo, a gente fica circunscrito muito ali à Zona Centro, Zona Oeste, nós que somos aí, que moramos nessa região. Então, na verdade, o que a gente conhece de cidade é só isso aqui, né? Essa bolinha aqui. É muito pouco. São Paulo é uma cidade muito extensa. Ela é imensa, o tecido, a malha urbana de São Paulo, ela não acaba nunca, assim, se você for para os bairros, se você for realmente desbravar aquilo ali. Então, a minha intenção no meu mestrado
era de criar uma estratégia inspirada nos situacionistas, né, na teoria da deriva, que talvez vocês já tenham ouvido falar, Guy Debord, e a história de se perder na cidade, encontrar estratégias para se perder na cidade, conhecer sua própria cidade. A minha estratégia foi convidar pessoas de diferentes bairros a caminhar comigo por seus bairros, né? Pessoas desconhecidas. Então, eu meio que escolhi os bairros de forma quase aleatória, assim. Eu falei, eu quero um no norte, eu quero mais no centro, eu quero na zona leste e um pouco mais ao sul, assim. E acabou que nem foi tão ao sul assim, que é Cotia, que é um outro município, na verdade. E eu saí procurando pessoas que conhecessem gente nesses bairros. Então, Daniel, você conhece alguém que mora em Perus? Sim, conheço. Você pode me passar o contato dessa pessoa? E aí eu fui ligando e marcando essas entrevistas. Mas não eram entrevistas comuns, eram entrevistas ambulantes, né? Eu descobri esse conceito de entrevistas ambulantes é um conceito que já existe e é um método de pesquisa na geografia, na antropologia. Quando certos pesquisadores querem investigar certos territórios ou comunidades nômades, por exemplo, a história das entrevistas ambulantes ela entra, porque às vezes você sentar com uma pessoa não tem o que falar, ela precisa se deslocar pelo seu território e aí o discurso vem vindo, né? Então é um discurso que se dá tanto através da conversa entre as duas pessoas e também com o território. Então é uma conversa de três: território e as duas pessoas que estão conversando, né? Então fui fazer essas entrevistas ambulantes. E aí, essa coisa a partir de descobrir essa metodologia das entrevistas ambulantes, eu acabei entrando muito em contato com um vocabulário da antropologia, da etnografia, né, que é a pesquisa de campo. O que eu estava chamando meio que de reportagem, de entrevista, dessa coisa, acabou ganhando outros vocabulários. Né? Muitas pessoas começaram a achar que era um trabalho que tinha relação com a etnografia, né? E aí eu comecei a me interessar por investigar esse termo e investigar esse campo, né? Vou até botar um pouquinho, tirar o som aqui. Então, o que é que se constituiu desse trabalho gráfico? O que é que foi a matéria dele? A matéria dele foram as próprias entrevistas ambulantes que eu fiz e as imagens coletadas em campo. Não? Então, a produção, eu achei que eu ia desenhar, era um trabalho que eu achei que ia ser um trabalho de desenho, que eu ia desenhar nos lugares que eu fosse, mas acabou que eu não senti necessidade, né? Eu levei uma câmera muito básica, e a fotografia, para mim, já era suficiente. Eu queria mostrar os lugares, e nessas fotografias tiradas de forma ambulante, né? E eu registrei os nossos percursos. O que ficou de desenho no trabalho são os registros dos percursos feitos em cada um daqueles lugares. E também as pedras que eu coletei no caminho, onde eu registrei também. Vou passar um pouquinho mais para não demorar tanto. Então, o trabalho em si, o trabalho gráfico, ele não era pensado previamente, ele não tinha um projeto. O projeto era uma série de ações. As ações eram as entrevistas, era o meu deslocamento para aqueles lugares. E o projeto gráfico ele foi se fazendo um pouco no percurso, né? Então, o livro que eu produzi, que é o objeto artístico que surge dessa situação, são as fotografias, são as entrevistas na íntegra. Eu não editei, eu também não digo quem fala o quê, então é mais uma conversa sem autoria. Assim, nós vamos, a pessoa fala, eu falo também, eu não vou, enfim, é meio assim. E as pedras que eu coletei nos percursos, né? E então esses percursos viraram a guarda do livro. Deixa eu tirar isso. E eu coletei nesses percursos pedras, esses pedregulhos, e fui registrando também os percursos feitos. Então, esse trabalho ele é todo feito mesmo, toda a produção gráfica dele ela foi sendo descoberta no percurso. Então,
Foi um pouco um despertar para mim de uma história de criar trabalhos gráficos que partam, na verdade, que eles venham depois a forma dele. Eu queria criar situações de trabalho, situações de encontro, situações de relação, e delas as imagens surgem, e delas o design surge. Né? Então, inclusive, na linha de pesquisa design e arquitetura, né? Esse trabalho. Hoje, meu doutorado é na área do design também. E aí, todo um trabalho para pensar o que é design nesse contexto. Porque não é só a parte gráfica, né? Tem muito de processo. E, na verdade, é um design que é todo imbricado no processo mesmo. Então, isso Cidade Passa é um trabalho que, para mim, ele começa e ele desponta nessa história minha de trabalhar em campo, trabalhar na rua, trabalhar em relação com os outros. Né? Então, uma vez que eu trouxe Cidade Passo, que é o nome desse trabalho, eu comecei a me interessar por esse vocabulário da antropologia como elemento de inspiração, né? Então eu comecei a pensar a história da etnografia, que é o trabalho em campo, e a noção de caderno de campo mesmo. O etnógrafo, né? Hoje em dia também, mas existe algo que é um instrumento, é quase que um instrumento de trabalho, mas para quem é artista gráfico, o caderno também é para nós um dispositivo, né? Onde a gente está sempre levando com a gente está sempre alimentando ele para inspirações futuras, mas na etnografia também, na antropologia, o caderno também é um instrumento de trabalho de escritas, trabalho de desenho também, né? Então tem essa relação com desenho também, a antropologia. Então isso foi me interessando. E a ideia do caderno mesmo, que sempre foi um elemento muito forte para mim, a história de registrar em cadernos, né? Então, eu fiquei com esse termo, caderno de campo, na cabeça. E querendo desenvolver mais trabalhos em torno do caderno. Não o caderno como uma coisa que a gente vai depois guardar e fazer um trabalho fora dele, mas o caderno em si como algo que já é o trabalho. Né? Então, entrei em contato com um livro chamado I Swear I Saw This. Vou só botar aqui para vocês que... Eu geralmente falo assim, infelizmente esse livro só tem em inglês, mas aqui eu não vou precisar falar isso. Esse livro está disponível na página do Academia Edu, né? Cadê? Quem quiser baixar ele, eu tive que comprar, ele não tinha, enfim. Mas esse livro pode ser encontrado aqui na íntegra, né? Esse livro é o seguinte, eu vou falar especificamente dele, porque ele traz para mim, ele é muito seminal na minha pesquisa em torno dos cadernos. E essa pesquisa ela está me acompanhando nos trabalhos de forma muito intensa, né? Ele diz, I swear I saw this, né? Drawings in fieldwork notebooks, namely my own, ou seja, o Michael Taussig, que é o autor desse livro, que é um antropólogo que já fez campo mais de 30 anos, é uma figura já de seus 70 e tantos anos, ele disse assim, eu resolvi sair do armário em relação aos meus cadernos, porque eu também desenho. Eu, como antropólogo, as pessoas só querem que eu escreva e os meus textos são a única coisa que tem valor. Né? A única coisa que tem valor aí são os meus textos. Às vezes os meus cadernos têm tanta coisa ali que eu não posso mostrar para ninguém porque os meus pares, né, da disciplina não acham que aquilo tem valor. Eu quero fazer um livro só sobre isso. Então ele vai falar sobre os desenhos dele nos cadernos de campo de etnógrafo, que não são desenhos virtuosos, são desenhos rápidos, desenhos sketches, desenhos que a pessoa faz quando ela não tem tempo de escrever ou quando ela não sabe o que escrever. Então, tem muito esse lugar do desenho como algo que, quando o texto parece que... Às vezes, quando a gente vai descrever alguma coisa, e ele fala isso no livro, a gente acaba agredindo um pouco aquela coisa, porque o texto ele é muito pesado, assim, o texto ele já determina, né? O texto ele já diz o que é, e ainda mais no contexto em que ele trabalha, né, que é o contexto das ciências sociais. Então, você descrever um fenômeno, você descrever alguma situação,
tem um peso muito grande, né? Ela já está determinando definições sobre aquela coisa. E o desenho, segundo ele percebe isso na produção dele. Quando ele faz um desenho no caderno, ele acaba que cada vez que ele vai falar daquele desenho, ele fala de um jeito diferente. Então, se eu pego esse desenho que eu fiz aqui no meu caderno, eu vou falar para minha mãe sobre esse desenho. Então, eu vou falar de um jeito sobre essa situação a partir do desenho. Se eu for falar sobre esse desenho com alguém que é ilustrador e que eu vou falar de outro jeito. Se eu for pegar esse desenho e falar com alguém de outra área, eu vou falar de outro jeito. Então, ele é como se ele fosse um texto aberto, o desenho. Ele é como se fosse um texto vivo que fica mudando com o tempo, né? E também quando a gente abre o caderno depois de muitos anos, a gente vê como a gente olha diferente para aquelas imagens, né? Então, ele trabalha dentro dessa história e isso me marcou muito. Me marcou também por conta desse interesse dele pelo desenho não especialista, pelo desenho não virtuoso, que não é aquele desenho que sabe desenhar tudo e que, enfim, o que acontece? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei com aquilo, nossa, mas que legal, deve ser. Eu fiquei querendo propor essa situação do desenho para várias pessoas, assim, para vários grupos, para ver como é isso. O desenho parece que as pessoas têm muita pudor com desenhar, até nas artes, né? Se a gente for para uma escola de artes, não é a maioria que desenha. A maioria usa outras técnicas, usa, sei lá, a gravura, a pintura, a colagem, o vídeo. Acaba que o desenho, mesmo no campo das artes, ele não é a coisa mais... Existe um pudor, assim, em relação ao desenho. Não sei se é pudor ou se perdeu-se o interesse, ou não sei. O que acontece? Eu fiquei com essa do desenho. E não é outra coisa, é desenho mesmo. Assim, é linha sobre a página, nesse trabalho específico, né? Então, a Escola da Cidade, que é uma escola de arquitetura aqui de São Paulo, tinha um edital aberto chamado Contracondutas, que visava, que tinha uma chamada aberta para artistas para desenvolverem trabalhos que discutissem o universo da construção civil. E eu vi esse edital e pensei, poxa, eu acho que eu quero propor cadernos de desenho, então, para trabalhadores da construção civil. Como será que vai ser se a gente pedir para eles desenharem a rotina de trabalho? Será que é possível fazer isso? Pensando com Tossig, né? Pensando com esse livro do I Swear I Saw This, ou seja, pessoas que estão dentro, enfim, realizando seu trabalho e registrando essa situação. O desenho na arquitetura, isso quem fala muito bem sobre isso é Pedro Arantes, que fez o texto de abertura do livro. O desenho na arquitetura, ele é muito hierarquizado, né? O desenho é o desenho do especialista, é o desenho do arquiteto, que é assim a autoridade máxima dentro daquele lugar. E muitas vezes o construtor, o trabalhador que está ali fazendo, ele não entra em contato com nenhum tipo de desenho do que ele está produzindo. Ele vai fazendo às cegas, né? Ou seja, o que vai ser daquilo, afinal de contas, que ele está fazendo? É tão fragmentado que, às vezes, quem está fazendo não sabe o que está produzindo, de fato. Então, existe um processo de invisibilização total do trabalhador da construção civil dentro do próprio campo da arquitetura, né? E se a gente for ver, inclusive, fotos de arquitetura, né? Se eu botar aqui para vocês, foto de arquitetura, são fotos sem pessoas, não tem ideia. Parece que a boa foto de arquitetura é aquela foto sem gente. É curioso isso, né? Mesmo fotos em canteiros de obras, né? Quer dizer, cadê? Onde é que ficam as pessoas aqui? Mesmo fotos de construções, a gente não vê gente. Então, foto da construção de Brasília. É curioso, às vezes aparece, mas a maioria das fotos é assim, né? São fotos sem pessoas. Então, por que a arquitetura trata a imagem dessa forma, né?
é quase que um erro quando aparece gente na foto. É quase que uma coisa que está errada, tem que tirar no Photoshop a pessoa. Ou então, quando bota a pessoa, é aquela pessoinha do sketch ou do software, né? Enfim. Então, essa reflexão acabou surgindo. Eu estou falando já de uma reflexão que foi surgindo junto com o trabalho. Não foi uma coisa que eu pensei antes, não, tá? Então, eu resolvi fazer uma chamada a trabalhadores da construção civil para desenharem sua rotina de trabalho durante um mês, em cadernos de desenho. Isso era para ser considerado um trabalho, ou seja, eu tinha uma verba do próprio edital para fazer esse trabalho, então tínhamos também uma verba para fazer o livro. O objetivo do trabalho era fazer um livro com os desenhos deles, né, a partir dessa vivência. E aí, é claro, foi muito esquisito. Assim, quando eles aprovaram o edital, eu fiquei, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou convidar essas pessoas para fazer? Assim, eu não sabia por onde começar. Mas, enfim, as sincronicidades da vida. Eu já tinha dado aula para uma escola de artes e os meus alunos eram professores de EJA, né? Educação para Jovens e Adultos. E esse meu ex-aluno, que é Anselmo, que é esse professor de artes aqui, ele disse, Vânia, eu tenho vários alunos que são trabalhadores da construção civil. Se você quiser vir na escola e apresentar o projeto para elas, você fica à vontade. Então, eu apresentei e 7 pessoas toparam. Então, o que acontece foi que, então, desenvolvemos um processo... deixa eu abrir aqui um PDF. Será que se eu compartilhar um PDF, ele dá para ver? Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela de trabalho, minha área de trabalho? Sim? Tá. Cadê? Um minutinho. Só para mostrar um pouquinho mais de desenhos. A gente está vendo o seu site só, não estamos vendo sua tá área. vendo o meu site? Eu pensei que vocês estavam vendo minha área de trabalho. Tá. Deixa eu... só para mostrar um pouquinho mais dos desenhos. Desculpa, eu vou parar de compartilhar um segundo. Vou abrir aqui. Né? Então, o que acontece? Foi o processo de produção desses desenhos foi muito revelador e muito rico, porque tudo aquilo que eu estava sentindo em relação ao que Michael Taussig falava do desenho enquanto essa isca, né? Eu comecei a falar muito sobre dessa história do desenho como isca. Ele é uma isca para puxar a conversa, ele é uma isca para puxar o assunto. Ele acabou ficando forte e muita coisa acontece e a gente pode perceber em torno da pesquisa, da história de perceber essa corporeidade, o espaço do trabalho, as relações de trabalho na construção civil, a partir desse olhar, né? Desse olhar e as discussões dentro, eles foram para a Escola da Cidade, né? Também no lançamento do livro para discutir. E então ficou forte essa história, de fato, como caderno, como um instrumento de pesquisa e, sobretudo, do desenho, como esse lugar onde é possível a gente fazer um registro da realidade que o texto, às vezes, afasta. O texto afasta uma grande parte. Escrever um texto é muito difícil. É muito difícil. Para a gente que, sei lá, está na universidade, mas para pessoas que não são do âmbito acadêmico, ou mesmo para quem escrever um texto não é fácil. Então, a gente tem, inclusive a produção gráfica me surpreendeu muito, assim, em muitas situações. Eu gosto muito dos desenhos de Marcelo, por exemplo, poderiam tranquilamente ser ilustrações muito boas. Né? Então, o processo ele foi super rico nesse sentido e me levou a
e me levou a querer continuar a proposta dos cadernos de campo, pensando muito naquilo que Sérgio Ferro, que é um pesquisador da arquitetura também, ele fala assim que o canteiro de obras é a zona de sombra da arquitetura. Ou seja, é uma zona que ninguém quer falar sobre. Todo mundo só quer falar das formas arquitetônicas. E a gente pode falar sobre isso em várias áreas, né? Até nas artes, a gente pode falar disso na moda, a gente pode... tem uma zona de sombra, ou seja, coisas que ninguém quer falar sobre, que são justamente as relações de trabalho, né? Então, eu pensando nessa história da zona de sombra, ou partes que... universos do trabalho que a gente não vê de forma muito clara, eu propus também para prostitutas o mesmo processo. Então, foi bem interessante também, dessa vez em Salvador, e dessa vez eu lancei um panfleto, e elas se inscreveram no projeto, e foram produzidos os desenhos. Assim, os desenhos me impressionam muito. Assim, eu poderia falar bastante tempo, assim, não vou me alongar na coisa de falar mais especificamente sobre a produção, mas só para dar um exemplo, assim, o que é o trabalho, né? Então eu ficava muito pensando o que é que elas iam trazer na produção dos cadernos, que situações são essas, sei lá, se são situações sexuais ou não. E acaba que cada uma trouxe um aspecto que surpreendeu bastante. Kathleen, por exemplo, ela sempre desenhava a cidade de forma muito detalhada e sempre numa forma circular, assim, tá aqui, aí o relógio tá em pé. Tem uma coisa bem interessante na organização do espaço gráfico dela e a representação da cidade de forma muito detalhada. Então, às vezes a gente tem que até procurar onde é que ela tá, porque fica meio onde está o Oli. Ela tá aqui, ó. Ela tá nesse pedacinho aqui. E aqui o mar, quem conhece Salvador, dá para perceber exatamente o que é que ela está mostrando. Então tem aqui a Perini, que é uma padaria que é famosa, a orla, né? O semáforo, quer dizer, tem um jeito de conhecer a cidade que é muito detalhado. E ela traz isso. Van, acho que não está aparecendo a imagem que você está mostrando, porque está aparecendo o é? A gente está vendo a capa do livro ainda, não está vendo. Meu Deus, espera aí. Participante. Oi, Manu. Oi, bom dia. Eu estava aqui, gente, desculpa, é porque o Zoom tem que ficar trocando, né? Eu estava falando de Kathleen, desses desenhos aqui que mostram a cidade, tá? Então, aqui o mar, como eu estava falando, a Perini, os semáforos, que ela desenha tudo com muita riqueza de detalhes, né? Esse desenho aqui é incrível, assim, essa coisa circular, né? Eu tenho aqui em cima o edifício Sulacap, o Castro Alves, né? A Praça Castro Alves, para quem conhece Salvador, a Ladeira da Montanha, até as placas ela coloca. Então, isso daí também foi muito, quer dizer, o desenho acabou sendo uma cartografia da cidade de Salvador. E foi forte perceber isso. Cada uma trouxe uma particularidade e isso foi muito interessante. Agora eu vou voltar para o site. Espera aí, Zoom, interromper. Voltar. Então, a produção o livro, ele tinha a produção, o objetivo dela eram os livros. Então, como eu comecei falando para vocês, eu tenho essa relação muito forte com o livro, com a tiragem. Então, a ideia era os livros. Só que acabou que esse trabalho teve uma situação expositiva ano passado, no Panorama da Arte Brasileira, e acaba que ele foi exposto numa mesa. Foi importante para mim ser numa mesa e não na parede, onde as pessoas pudessem se debruçar sobre o material, né? Então teve todo um pensamento aí em torno de como expor esse material, assim, o nome de todo mundo na assinatura. Então também o trabalho foi ganhando outras. O pôster foi importante porque eu fiz um pôster com os instrumentos de trabalho que foram desenhados. Enfim, então o trabalho acaba que foi se desdobrando, né? Então ficou forte para mim essa história dos cadernos de campo,
como uma plataforma de investigação conjunta. Quer dizer, pensar o trabalho de arte, eu estou gostando de pensar o trabalho de arte como uma plataforma, como uma plataforma de investigação conjunta, né? Ele é, na verdade, um propositor de situações, um propositor de... Ele dispara questões e aí a produção das imagens fica em torno também do que acontecer. Eu gosto muito de ser surpreendida pela produção das imagens no trabalho, né? Menos controlada por mim. Eu estou gostando de pensar que eu não controlo totalmente a produção da imagem no trabalho, né? Então, depois eu continuei desenvolvendo essa história dos cadernos, né? Cadernos de Medellín, que é esse trabalho que eu até mandei essa imagem para vocês. Acabou também que os cadernos deram, ele parte também, esse é um trabalho que surge de uma residência artística que eu fiz em Medellín, na qual eu também propus uma convocatória aberta só para mulheres, onde a proposta era investigarmos a situação do corpo feminino na cidade de Medellín. Então, eram proposições de escrita, escrita ficcional, isso tem também entrado bastante na minha pesquisa, a proposição das escritas. Parece que a ficção ela deixa a gente mais dentro das coisas e a descrição, a observação mais neutra, a gente fica mais afastado, a gente quer olhar de fora. Quando a gente começa a ficcionalizar em torno de coisas do real, a gente entra mais despudoradamente nelas, né? Então, a gente fazia proposições de ficcionalizar sobre uma mulher observada na rua, por exemplo, ficcionalizar sobre os espaços da cidade. Então, isso gerou uma produção, eram encontros semanais também na residência, e nesses encontros a gente conversava sobre a produção semanal, a gente mostrava uma para as outras o que tinha sido produzido e as situações que tinham sido pesquisadas, os desenhos feitos, né? Tomávamos chá. E acaba que uma das práticas que foram feitas foi o jogo de runas. O jogo de runas foi algo que ficou muito forte também, algo que eu tinha começado, eu sou bem interessada em oráculos de uma maneira geral, todos os tipos de dispositivos para transcender o tempo me interessam como pesquisa, como ideia. E as runas são um oráculo, não sei se vocês já ouviram falar, que é desenhado sobre pedras. E as runas, elas têm uma particularidade, ela é céltica, né? Um oráculo céltico. E cada símbolozinho dela remete a uma situação daquele povo, vivida naquela época. Ou seja, tem a runa da tempestade de neve, tem a runa do búfalo que perde o... sei lá. Então, são coisas muito daquele momento e daquele povo e daquele ambiente geográfico. E, curiosamente, a gente fica lendo, a gente lê as runas aqui no Brasil. Então, se sair a tempestade de neve para mim, não é que vai cair uma tempestade de neve, mas que eu vou ter algum problema no meu caminho, né? Então, Didi Huberman fala sobre isso, né? Sobre essas imagens sobreviventes a partir do trabalho de Warburg. Mas eu resolvi fazer runas, então, eu me interessou, então, já que as runas mesmo, né, são uma coisa tão particular daquele povo céltico, daquele tempo, daquelas locais, por que a gente não pode criar também runas das cidades onde a gente vive? E comecei a brincar com isso já desde o mestrado, aquelas pedras, né, que eu mostrei para vocês lá de Cidade Passo, elas para mim, elas têm uma analogia com essa coisa das runas, mas eu não desenvolvi muito. Aqui eu desenvolvi. Aqui nós criamos símbolos. Cada um, esses símbolos não foram criados por mim, mas sim pelas participantes. Símbolos que sintetizavam algumas situações da cidade. Então, a gente... Por exemplo, a runa do balanço, a runa do parquinho, a runa da praça, da pracinha. Enfim, cada runa tinha um significado a partir de alguma situação de observação da realidade. A runa sem gênero, a runa bissexual, a runa do poste, a runa da discapacidade, a runa da infância.
Enfim, essas runas foram surgindo e a gente, bom, aí ficou um objeto super bonito, né? Aquelas pedras. E Medellín é uma cidade onde essa cor de tijolo é muito presente, porque existem as superfícies, elas são muito... existe muito essa coisa dos prédios sem reboco, que aqui para nós é um índice de locais de classe mais baixa, lá é uma escolha também nos prédios altos, né? A coisa do tijolinho. Então a cidade toda tem um pouco essa cor. Foi por isso que a gente escolheu também o vermelho como a cor do nosso zine que a gente produziu. Então, depois a gente produziu, né, essas runas, essas pedrinhas, e começamos então a jogar como oráculo de verdade. Começamos a fazer perguntas para o oráculo, e o oráculo respondia. Era muito surreal, porque dava certo, ele respondia coisas muito... A gente começou a se reunir para jogar essas runas, né? E aí, então as pessoas começavam a falar da própria vida, as pessoas começavam a contar coisas super cabeludas, assim, do tipo questões em casa, trabalho. Então virou uma sinergia muito forte entre nós a partir dessa produção, né? Então, e no dia do lançamento, então produzimos o zine, das minhas propostas para residência foi a produção desse zine, que foi impresso lá, tivemos uma tiragem de 200 exemplares, e foi muito gostoso também conhecer o parque gráfico da cidade. Lá é diferente, lá a gente compra o papel e a gente leva na gráfica, né? Então esse papel não é a tinta amarela, é o papel que é amarelo mesmo, e a gente leva, enfim, foi muito gostoso também poder participar desse processo de impressão, numa gráfica offset lá. Então, o zine, ele traz a nossa produção dos cadernos, também sem marca de autoria, a gente foi misturando um pouco a produção de todas, traz os nossos textos ficcionais, que é algo que também para mim, está muito no meu horizonte hoje de pesquisa, e fragmentos da nossa produção de texto e de imagem, né? E aqui a minha correspondência com uma curadora, onde eu fui contando um pouco também da minha experiência pessoal de estar lá, etc. Né? Aqui é um pouco de quiromancia, já que eu gosto do místico. Então, o que acontece? Medellín, para mim, também trouxe muito esse aspecto, de novo, dos cadernos, mas aqui trazendo uma nova materialidade também. As runas acabaram virando um rastro material dessa vivência, né? Elas acabaram virando um objeto. O trabalho, sem que eu tivesse pensado muito sobre isso, o trabalho gerou essa materialidade. E que acaba que também eu trouxe num saco plástico essas runas, nem achei que isso ia... eu achei que ia guardar para mim, mas acaba que ela foi exposta também numa situação expositiva, enfim, e acaba que eu expus elas numa exposição com um pôster que indicava o significado das runas. Então, o trabalho também vai ganhando situações expositivas, situações de publicação, um pouco no decorrer da sua história, né? O trabalho ele vai trilhando sua própria história. E, por fim, eu vou só falar um pouco também rapidamente sobre o Mulheres Possíveis, que é um trabalho que, junto com outras 3 artistas, né, Beatriz Cruz, Letícia Olivares, Sandra Ximenes, eu desenvolvo na Penitenciária Feminina da capital. É um trabalho já desde 2016, de também produção em diversas disciplinas, né? As minhas companheiras, elas são... eu acho que vocês estão vendo a imagem certa, acho que vocês estão no meu site, espero eu. Acho que sim, né? Acho que sim. Então, capa do livro, Vânia. Capa do livro, né? Tá. Mas é Mulheres Possíveis, né? Isso. Tá. Então, Mulheres Possíveis também, ele parte dessa história da gente propor em conjunto com as participantes situações de criação conjunta e situações também de registro, né? Eu sou mais das artes gráficas e visuais, então a minha proposta dos cadernos ela é algo que está sempre presente na pesquisa, e todos os grafismos que surgem no trabalho são também de situações coletivas. Então, por exemplo, aqui essa guarda do livro
são as silhuetas delas que a gente coletou para outras situações. Então, as imagens elas também surgem do campo, de novo, da relação. Então, os desenhos, nós propomos diversas situações de desenho. Então, isso também traz... Eu acho que tem um lugar também de entender o desenho não especialista, ele tem um lugar muito especial quando ele se junta com outros, né? Não é só um desenho que, uau, deve ser um desenho incrível. O meu desenho, ele vai ganhar sentido junto com esses outros. Então, ele é parte de um conjunto. Então, isso é também interessante pensar nessa perspectiva. Então, o livro, a gente teve a oportunidade de ganhar um edital para fazer o livro, e então nós trazemos, é muito forte como, de novo, existe muita escrita, elas escrevem muito, mas também o desenho, ele permite uma certa entrada num lugar onde às vezes a gente não tem o que escrever ou não quer escrever, ou o texto pode ser pesado demais, e às vezes o próprio desenho, ele permite que a gente consiga abordar a realidade e com uma qualidade gráfica que sempre surpreende. Para mim, eu sempre fico bastante surpreendida com as soluções que surgem, com os grafismos, e isso é super... para mim, é um grande aprendizado sobre desenho, né? Enfim, então temos o Mulheres Possíveis, tem a sua face dentro da penitenciária, que a gente desenvolve com elas, e essa é a parte mais importante do trabalho, é uma parte que é mais invisível, mas a gente tem uma plataforma pública também, como esse painel que a gente fez no Sesc Santana, a partir das silhuetas delas também, né? Silhuetas e, enfim, desenhos delas. Mas são trabalhos pontuais, né? O trabalho mais continuado é feito lá dentro. O escambo poético, que é uma troca de cartas que a gente propõe entre mulheres dentro e fora. A gente tem outras plataformas também de compartilhamento, oficinas, onde a gente compartilha processo. E isso tudo compõe um pouco também a nossa pesquisa. Para mim, isso é design gráfico também. Quer dizer, um livro que está me influenciando muito atualmente é o Designs for the Pluriverse, né? O design para o pluriverso, que é de Arthur Escobar. Talvez vocês tenham aí no radar de vocês, mas é um livro que, para mim, é muito importante para pensar o que é que estamos chamando de design, o que é que estamos chamando de design gráfico. Será que é só a gente trabalhar a partir do grid, trabalhar a partir da visualidade, ou também antes da imagem aparecer, onde começa, né, o trabalho do design gráfico, né? E para quem é esse design gráfico, enfim. Então, tudo isso são perguntas que eu tenho gostado de fazer, o que é o design, e eu, estando nessa história do doutorado em design, eu quero muito discutir o que é que eu estou chamando de design. Será que é só o livro pronto? É a escolha da tipografia? Será que é isso que eu quero falar quando eu quero falar de design, né? Como foi feita essa capa? É a técnica que eu utilizei? Ou é também os caminhos pelos quais a gente conseguiu abordar o coletivo para realizar essas imagens? Então, são perguntas que eu tenho gostado de fazer com relação a processo criativo em design e em arte, né? O trabalho, ele para mim está nessa interdisciplinaridade. Ele tem um lugar que é projetual, que é da produção gráfica, e também ele tem uma sobrevivência no campo da arte. Então, é isso, um pouco que eu queria compartilhar com vocês. Talvez, consegui falar, acho que 47 minutos, a gente combinou 45. Se quiser falar, fica à vontade, Luana. Tá? Não, eu acho que um pouco, eu queria partir daí, né? E aí abrir, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa ou perguntar especificamente sobre processo, e, enfim, abriria mais para conversas. Será que alguém gostaria Vamos ver, de então, se alguém tem participar? alguma pergunta, né? Vânia, Sim. tudo bem?
Oi. Eu tenho uma pergunta sobre o Mulheres Possíveis. Uhum. Nossa, é um projeto que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis ter a oportunidade de ir numa penitenciária feminina para fazer um trabalho artístico com elas. E aí eu queria saber como que você conseguiu, tipo, como que faz, assim, com quem conversar, com quem... Porque eu acho que é um pouco burocrático também, né? Ou não sei. Sim, é Yasmin seu nome? Eu tinha visto lá Sim. a... Uhum. Yasmin, sim e não. Tudo na vida é burocrático, né? Sei lá, até tudo é burocrático. Então a gente é possível, tudo é possível, né? A gente, o que acontece assim, na nossa história pessoal desse projeto, as minhas 3 companheiras, Beatriz, Letícia e Sandra, elas estavam participando, eu também estava participando, mas esse convite foi feito especialmente para elas, que são da performance, elas são performers, né? Então trabalham diretamente com o corpo. Um funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária viu essa performance e foi até elas e disse assim: vocês não gostariam de realizar um trabalho na penitenciária feminina? É tão carente, quase não tem projeto, a gente não tem verba, mas, sei lá, fica a dica para vocês desenvolverem. E aí as meninas foram, e aí, uma vez que elas foram, elas me chamaram para integrar, para fazer junto. Então, um trabalho que surgiu um pouco desse convite. E aí, uma vez que você propõe, você... Para as unidades, algumas unidades são mais abertas, outras muito fechadas. A penitenciária feminina da capital que a gente trabalha, ela recebe projetos, não tem verba nenhuma, tá? Você, se quiser receber alguma coisa pelo trabalho, você vai ter que buscar outras vias, uma parceria com o SESC, um edital, um PROAC, etc e tal. Hoje em dia, ele está cada vez mais difícil trabalhar. Não era, tem ficado pior, porque hoje elas não podem nem ter uma caneta Bic, para você ter uma noção. A história do apagamento das narrativas, ou seja, você privar uma pessoa de poder ter uma caneta Bic para poder escrever dentro do seu processo é muito agressivo. Então, tudo isso são coisas que vão surgindo e a gente vai buscando... A gente tem que levar o material, trazer de volta. Yasmin, se você quiser desenvolver um projeto, ou qualquer pessoa, é pensar o projeto, bater na porta lá da unidade e dizer assim: gostaria de desenvolver um projeto. Não tem muito mistério, tá? Sim. Mas você não vai ter ajuda nenhuma. Eu te ajudo. Então, se vocês... é isso que eu ia dizer, vocês não deveriam fazer sozinhas, tá? É um trabalho que não deve ser feito em uma pessoa só. Tá? É um trabalho que é bastante intenso, cansativo, precisa de compartilhamento. Então, se vocês quiserem se juntar e propor algo, se joguem. Precisa muito. Tá bom. E como você pode falar, tipo, o ambiente, assim, tipo, aonde vocês ficam quando vocês fazem os projetos? Nós trabalhamos na capela, né, que é onde tem os cultos religiosos. É praticamente o único espaço que tem assim aberto para mais amplo, né? A gente não pode trabalhar no pátio, no espaço aberto, não é permitido. Então é dentro desse espaço, dessa capela. Entendi. Tá bom, Vânia, muito obrigada, viu? Obrigada a você. E vamos fazer juntas. Que mais? E a pergunta da Júlia, Vânia. Você Diga. Ver? Tá no bate-papo. Bate-papo. Ela quer saber sobre as runas. Tá, deixa eu ver. Sobre as runas, queria saber se você pesquisou sobre xamanismo urbano. Não pesquisei não, Júlia. A gente até criou esse nome chamado urbanismo psicomágico. Foi um termo que surgiu, urbanismo psicomágico, psicomagia, tudo isso, né, tem a ver com o Jodorowsky e tal, mas nem foi algo que eu entrei muito, é algo que fica um pouco, essas palavras ficam permeando, até poderia entrar mais e quem sabe vou entrar mesmo, mas o xamânico, essa coisa como é que você falou? Do coisa xamânico não entrou, não. Vou procurar saber.
Vânia, mas de qualquer modo, você falou que o misticismo, essas coisas te interessam, né? Você citou agora o Jodorowsky, né? Interessante. Então, não sei, se puder falar um pouco mais sobre isso, ou sobre influências nesse âmbito, assim. No âmbito da magia? Do misticismo, sei lá, o que mexe com você? O Jodorowsky é uma referência para você? O Jodorowsky é uma referência. Ele, a coisa dos filmes dele, o livro dele sobre tarô, que eu gosto bastante. O tarô também é uma coisa que me interessa muito. E é uma coisa bastante freestyle, Daniel. Eu vou lendo as coisas, por exemplo, quiromancia, né? Eu tenho vários livros sobre quiromancia, mas, por exemplo, eu nunca tive coragem de pedir alguém para ler minha mão. Eu não tenho coragem. É a Luana do Charivari, hein? A Luana não, aí tá especializada nisso. Ixi, mas eu ainda não tive coragem, não. E então, fica um pouco essa coisa, esse interesse por essas imagens sobreviventes. E nesse sentido, quem se interessar por isso, assim, pensar até no âmbito mais acadêmico, mas para mim não é só. Esse livro de Didi Huberman, Atlas ou Gaio Saber Inquieto, que é um livro muito interessante. Ele vai falar sobre o pensamento de Aby Warburg, que é um historiador que ele levava muito em consideração esse tipo de imagem na pesquisa historiográfica. Astrologia, o próprio tarô, né? Por que essas imagens sobrevivem no tempo? É curioso, né? Por que imperatriz, essa coisa das cartas, o que significa isso? Por que a gente vive na cidade? Por que a carta da torre faz sentido para a gente? Então, essas coisas ficam se perpetuando no tempo. As próprias runas, que é uma coisa super situada, situated knowledge total. Claro que as coisas que vêm da Europa nos influenciam muito mais, né? A gente fica... o fluxo norte-sul, ele é muito mais... A gente influencia pouco lá em cima. Mas tudo isso me interessa também como imagem sobrevivente. E nesse trabalho foi um lugar de descobrir um pouco como essas coisas... a gênese da própria história, porque de fato eu não falo brincando que esse oráculo funcionava, é real. É real porque a gente descobriu um jeito de jogar a partir de 3 pedras que cada pergunta tinha uma resposta. A pergunta tinha mesmo uma resposta, sabe? E essa resposta era lida por todas, então virava uma leitura coletiva. Uma dizia, eu acho que isso significa isso nessa pergunta sua. Tinha uma runa que significava assim: a galinha volta ao ninho. Olha que coisa, né? Pode ser qualquer coisa, mas aí se você pergunta assim, poxa, será que eu devo deixar meu trabalho? Aí sai essa runa. Enfim, isso é uma resposta. Então as respostas vão se gerando a partir daquela narratividade. Os oráculos funcionam assim também, né? É uma forma da gente se autoconhecer também a partir das imagens. Então eu estou interessada nessas coisas, mas claro, eu não quero... com muito cuidado sempre. Isso, se você me perguntar qual é a minha maior preocupação, assim, atualmente, nessa coisa de produção da imagem e nessa coisa de ir para a rua e contactar as pessoas, é essa consciência de que as imagens sobrevivem no tempo. Isso não é brincadeira, isso é real. Então, quando você usa a imagem das pessoas nos trabalhos, quando você usa textos nos trabalhos, as imagens produzidas, não é uma coisa meramente decorativa, aquilo fica no tempo. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu quero brincar de oráculo, eu preciso ter consciência também de que eu posso estar mobilizando coisas delicadas ali, relações delicadas. Não quero que seja uma coisa meramente anedótica, como pode vir a ser. Então, é uma preocupação que eu agora, daqui para diante, eu quero ter cada vez mais nessa produção. Para quem é artista gráfico também, em todos os níveis a gente tem que ter uma consciência muito grande das imagens que a gente está produzindo, né? E de que isso não é inocente. Nós estamos jogando imagens na esfera pública e a gente está fomentando o imaginário. A gente está falando hoje de decolonialidade, mas o colonial está principalmente nas imagens, né? É claro que ele está também no pensamento acadêmico, mas as imagens que é onde coloniza mesmo o nosso imaginário. Então, pensar que não é só um desenho que a gente está colocando no mundo, é reproduzir imaginário e tal.
Então, não é para pesar assim a barra, é para ser divertido, é para ser legal, é para ser gostoso, mas também tem essa dimensão, né, da responsabilidade. E aí, gente, mais alguma pergunta? Quem tem? Eu tenho. A Júlia. Milhares, Vamos lá, milhões. Eu queria uma pergunta dupla. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa teoria da deriva, que me deu muita curiosidade. E queria que você falasse sobre a sua entrevista ilustrada. Tipo, não sei se você já falou disso, porque eu cheguei 6 minutos atrasada. Mas, tipo, o que você quer dessas pessoas? Tipo, qual que é a troca? Tipo, você quer saber sobre... foi aqui que eu dei meu primeiro beijo, foi aqui que meu cachorro fugiu. Tipo, essas histórias assim, ou você tá atrás de uma coisa específica, de... As entrevistas ambulantes, né? Você tá falando. Perdão. Não, essa eu nem chamava de entrevistas ambulantes, porque eu criei um nome lá, que é Entrevista Passo. Mas o nome dessa que a galera usa é entrevista ambulante, assim. Então, Júlia, né? A teoria da deriva, Júlia, é algo que não é invenção minha de jeito nenhum. Ela é algo que é de autoria de Guy Debord, né? Guy Debord ele é um francês, mais um francês que lá nos anos 50 existia um coletivo de pessoas, de artistas e de arquitetos e de escritores, escritoras, chamado situacionistas. Os situacionistas tinham, bem na fase onde existia essa parte do século XX, sobretudo na Europa, a urbanização da cidade estava mudando completamente, e sobretudo Paris, né? Então, era a coisa dos carros, a presença do carro começa a ficar muito central. Então, eles começam a refletir sobre a cidade, mas querendo criar uma reflexão sobre essa coisa da espetacularização. Por que agora o carro, por exemplo, é muito parecido com a televisão. A gente vê a cidade numa tela, né? Na época dele, imagina, se ele soubesse... Ele fala de teoria da coisa da sociedade do espetáculo. Imagine, coitado, né? Não sabia da missa metade. Então, Guy Debord já estava pensando sobre isso, sobre essa coisa de ver o mundo através de telas, ver o mundo a partir só do sentido da visão. É o tempo todo a visão, a visão, a visão. Então, é uma coisa como se o mundo fosse um espetáculo, a gente não está dentro, a gente está vendo de fora. Então, a teoria da deriva era um procedimento de caminhar na cidade e tentar se perder. Ou seja, também tem uma forma de como é que Careri chama? Quando você toma um psicotrópico, você faz o que com a sua consciência? Alteradores de consciência. Quando você encontra um jeito de se perder, é como se você tivesse tomado um psicotrópico. Você começa a não conhecer mais o próprio lugar onde você mora. Isso precisa de estratégia, porque não é fácil se perder de verdade. Então, você tem que criar um jeito. É como se você criasse um jogo. Eu vou seguir cada pessoa de blusa vermelha que aparecer na minha frente durante 2 horas. Então, passa uma pessoa de blusa vermelha, você começa a seguir ela. Aí passa outra, você vai para outro lugar. Depois de 2 horas, você não sabe mais para onde você está indo. Isso, por exemplo, é um jogo possível. Ou eu vou, sei lá, você tem que criar um jogo. O meu jogo foi o jogo das entrevistas ambulantes. Encontrar esses bairros e ir atrás de alguém que morasse nesses bairros. E aí que você pergunta, o que é que eu queria das pessoas? Não tinha questionário, tá? Como é que eu abordava elas? Oi, tudo bem? Eu sou Vânia, sou estudante, tem uma pesquisa que eu estou fazendo sobre a cidade. Eu queria que você caminhasse comigo pelo seu bairro durante o tempo que você desejar, pelo lugar onde você desejar. Será que você topa fazer essa caminhada? E aí a pessoa topava, mas também podia ser que não topasse, enfim. E aí a gente marcava um lugar, eu tô de camisa vermelha, e você, eu tô de tal. E aí a gente começava a conversar, mas essa história da entrevista ambulante, ela é real. Você não tem assunto, mas quando você começa a andar com a pessoa, você começa a ter assunto. Você começa a falar do ambiente, você começa a dizer, não, foi aqui que eu, sei lá, aconteceu tal coisa. Aqui eu brincava, aqui tinha uma poça de lama, aqui tinha uma casa que derrubaram, construíram esse prédio.
E vai. E, inclusive, assim, as pessoas não queriam parar de andar nunca mais. E eu já começava a ficar desesperada. Eu falava, tá bom, já chega. Eu não sei se vai fazer sentido para você, mas eu vejo muito o feminino nisso que você tá falando. Eu vejo, tipo, uma senhorinha, uma conversa de senhorinha, assim, que você senta do lado dela e você fala boa tarde, como é que tá? E aí meu neto tem uma sandália igual assim, e começa um assunto interminável. Isso. E você, tipo, aproveitar a beleza que tem nesse momento, né? E como que essa pessoa interage com o ambiente, e também me lembrou do momento que você trouxe os caras que trabalham em construção e as pessoas que estão presas. Essas são todas pessoas invisibilizadas, então a visão delas sobre o mundo é uma coisa muito que a gente não tem muito acesso. Assim. Nós mulheres, a gente conhece o que é conversa de tia. Não sei se os caras têm essa mesma profundidade. Uhum. Tem um livro também que eu queria indicar, assim, que é uma coletânea feita por Heloísa Buarque de Holanda, que saiu agora, acho que ela é editora Bazar do Tempo, chama Pensamento Feminista Brasileiro. Tem um livro, tem um texto de Margarete Rago. Margarete Rago é professora aqui da Unicamp, historiadora. Alguém gritou, será que alguém conhece Margarete Rago? Mas ela mora aqui, ela tá por aí. E ela fala sobre o que ela chama de epistemologia feminista, que é assim, a nossa historiografia, ela é a historiografia do herói, daquele que venceu, daquele que conquistou o território, daquele que, sabe, do vencedor, daquele que saiu de casa e foi para a rua. Mas e a história de quem ficou em casa? E a história de quem fez o café? Quem foi que fez a comida? O que é que essas pessoas estavam comendo? E a criança? Quem foi que educou? E quem foi que arrumou a casa? E como é que é essa casa, esse espaço doméstico? E como é que é? Quem transmite as histórias familiares, né? Tudo isso fica no âmbito do feminino e nem é considerado história. As pessoas nem botam isso no livro de história, né? E isso é a história, na verdade, né? Que a gente deveria estar também interessada. E ela chama isso, que ela acha que o pensamento feminista traz isso para a roda, que é o miúdo, que é o pequeno, que é a pequena relação doméstica. Na verdade, formada em jornalismo, que eu entendi. O nome dela é Vânia Medeiros. Ixi. Acho que ela está contando para alguém que está rolando essa conversa. Vânia, seu nome é Vânia Medeiros, tá? É Vânia Medeiros. Isso mesmo. Parece que é isso mesmo. Foi mal, gente. Eu estava assim, falando da Vânia para minha colega que está aqui. Tem que falar. Maravilhoso. Legal, gente. Mais alguma questão? Van, eu conheço o seu trabalho há algum tempo. Não, você não. Você não. Não, acho que assim acho que é muito interessante você estar aqui hoje e com vários alunos de design e ilustração, porque eu acho que realmente o trabalho da Vânia, ele quebra barreiras exatamente das áreas, e isso é muito estimulante para a gente pensar em como processar, como criar de outras formas. Mas uma coisa que agora te ouvindo hoje de novo, sempre me causa muito interesse é que eu acho que você, como artista, traz muito uma noção de intimidade e disponibilidade, que são conceitos quase destruídos na nossa espécie, diríamos. Então, eu acho que, assim, fiquei pensando se você poderia falar um pouquinho sobre essa ideia se ficção tem a ver com essa intimidade. Eu fiquei pensando isso quando você falou de ficção, e me lembro muito de autores atualmente falando o quanto é importante contar histórias, trocar histórias, sentar em roda, contar histórias, fazer narrativas, que isso também é uma coisa muito importante para a nossa espécie, e que isso é uma forma de conhecimento que até hoje continua sendo importante para a sobrevivência da nossa subjetividade. Então, quando você falou de ficção, eu fiquei pensando muito o que você poderia falar sobre isso, essa sua relação íntima com as pessoas, como ficcionalizar com os outros.
essa coisa da ficção já tinha... Obrigada pela reflexão, Manu, e pela pergunta. Essa coisa, eu não tinha pensado, a coisa da intimidade com ficção, sim, acho que você falando me faz pensar que sim. Eu já estava muito interessada nessa coisa da ficção, a partir de algumas leituras soltas assim que eu tinha feito, mas agora eu encontrei uma autora que pensa isso assim sistematicamente, que é Donna Haraway, né? Não sei se vocês já ouviram falar dela, que é Ficar com o Problema, Staying with the Trouble, né? O livro ainda não está traduzido, mas parece que a N-1 vai traduzir. Isso que ela fala não é novidade, é isso, a sabedoria popular já sabe, etc. Mas, enfim, a gente sempre precisa de uma acadêmica norte-americana para poder essa coisa. Mas Dona é muito legal, ela vai falar da ficção, da ficção especulativa, ela usa esse termo, ficção especulativa, para pensar os lugares, porque assim, a gente já refletiu tanto sobre as relações sociais, ciências sociais, e como é que se dá a estrutura. A gente precisa continuar refletindo dessa forma, mas às vezes a gente precisa projetar também, tem que ser uma coisa prospectiva. Então, a ficção científica, por exemplo, ela deixa de ser um gênero assim, mas parece uma coisa fora da casinha, né? Uma coisa de nerd, uma coisa... Mas não é, ela está pensando também, ela é uma forma de refletir sobre a realidade. E então é muito legal essa coisa. A própria Octavia Butler, né, que tem que ler, a gente não pode deixar de ler Octavia Butler, porque ela é isso, assim, ela consegue fazer com que a gente entenda a questão da ancestralidade, escravidão, relações raciais, como nenhum livro de história vai conseguir fazer. Porque ela entra, ela ficcionaliza, e aí ela é íntima, né? Quando você fala dessa coisa da intimidade, você sente na sensação, no corpo, é o lugar do devir, né? Que Deleuze fala do escritor. O escritor não está... quando ela escreve isso, ela é a própria personagem. E quando Kafka escreve sobre a barata, ele está sendo a barata, não é que ele está imaginando. Então, é a coisa do devir. E a ficção coloca a gente nesse lugar do devir. Então, quando eu sinto numa praça, essa prática que a gente fez em Medellín, né? E a gente começa a olhar uma mulher e tentar observar ela, isso é uma coisa que a gente nunca poderia fazer na penitenciária, por exemplo, porque é estranho, né? Tem vários códigos, mas assim, na rua, poxa, é absurdo como você entra em contato com aquela mulher, assim, você entra dentro dela, você começa a querer ela e entrar numa coisa muito profunda. Isso a partir da ficção. E os próprios lugares também, os espaços da cidade, ficcionalizar sobre eles. Isso também é muito incipiente. Eu só estou para minhas ideias assim, de forma solta, né, com alguns experimentos, mas eu acho super, assim, e pensando com Donna Haraway, também tem uma outra autora que eu posso indicar para vocês, que é Ursula Le Guin. Ursula Le Guin. Ela fala exatamente disso, das histórias, pequenas histórias. E a Donna Haraway fez o prefácio do livro dela. Ela fala da história como uma sacola. Quando a gente vai para a história da coisa paleontológica, lá, a coisa arqueológica, diz assim, poxa, o objeto que mudou, que fez que o ser humano, o homem, né? Que o homem fosse virar homem e deixar de ser macaco, sei lá, foi a flecha, foi a coisa do caçar, é a coisa do poder intervir Sim, mas por que ninguém fala da sacola? Onde é que ele botava as coisas? Que a sacola ela é passiva, ela recebe. Também tem uma coisa de feminismo aí. Porque só aquele que vai introduzir, vai fazer fissuras, vai quebrar, vai matar, vai penetrar, é aquele que é registrado e aquela que recebe a sacola. E as histórias são sacolas, ela diz. Isso não é eu que estou dizendo, é Ursula Le Guin. As pequenas histórias que vão sendo transmitidas são as sacolas. E isso vem muito do feminino também, né? Muito, muito especial, Van. Eu acho que assim, tô querendo ser uma aluna de uma aula de ficção. Então. Isso é uma aula legal para ser preparada. E justamente assim, eu tenho visto alguns escritores falarem justamente sobre isso, que a gente vive num momento sem futuro, sem conseguir ver horizonte. Então, quem pode fazer não salvar, mas alimentar a nossa subjetividade é a ficção. Então, acho bem interessante isso que você traz.
E só pensei uma coisa, como tem muitos alunos que a gente pensou também, que trabalham com desenho e mapa e pensam de uma forma como mapas mentais, eu acho que é legal você falar assim, se você no início dos seus projetos você já pensa qual vai ser o material ou você deixa coisa, tipo, você já sabe que vai ter desenho sempre, por exemplo. Então, não porque, por exemplo, na coisa do mestrado eu achei que eu ia desenhar horrores, né? Que ia ser um trabalho de desenho e acabou que eu não desenhei. Eu sempre acho que tem sempre uma pista, sim, ou algo que também o material ele dá ideia até pra gente, né? A coisa da pedra, a gente fica com a ideia de fazer algo com material, mas ele também muda, vai mudando. Então, é legal pensar na perspectiva do registro em várias formas, né? A própria colagem, né? Que é algo que pode surgir incidentalmente. A colagem tem muito a ver com a ficção, né? E, enfim, não tem muito. Tem algumas pistas, algumas ideias, e aí elas vão se transformando assim no percurso. Legal, eu acho que é bom lembrar isso, que a Vânia, eu acho que é uma artista que trabalha muito bem o conhecimento e a prática, né? Então você se relaciona com os materiais, deixa eles se envolverem, deixa eles se transformarem. Eu acho que isso é bem importante para quando você está, né, fazendo uma pesquisa, você sempre também tocar nas coisas, fazer coisas, vir com a prática, assim. Ô, Vânia. Só uma pergunta de Yasmin, né? O livro Mulheres Possíveis está à venda em algum lugar? Sim, e ele está à venda, e ele é um livro que a verba dele ela vai para egressas que hoje que participaram do projeto, saíram, e agora a gente está em contato com algumas delas que estão bem no perrengue agora na pandemia. Então, toda a venda desse livro é ligada a esse fundinho, pequeno fundo que a gente tem para as egressas. Pode entrar em contato comigo depois, Yasmin, se quiser. Eu posso te passar as informações. E o livro é lindo, gente, sem falar que a Vânia tem um conhecimento de publicação, que eu sempre falo, a Vânia é uma editora. Praticamente a Vânia é uma editora, porque o livro está incrível também. Você é suspeita. Ó, Laura Teixeira aí. Laura, beijos, querida. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu percebi que o seu projeto é um projeto meio que vai acontecendo assim no caminho, no decorrer dele mesmo. E também, não sei se... Eu acho que as pessoas têm muito uma angústia assim, externa de tentar saber como definir esse projeto e como conseguir entender ele, assim. Só que como você propõe um projeto que é uma coisa que vai vir a ser? Nossa. Olha, Lala linda. O que eu posso dizer? Você sempre tem o projeto, ele tá aí, você projeta, né, a ideia e você tem um pouco noção de que você quer fazer uma série de ações, né, e que essa ação vai se materializar em alguma coisa. Isso sempre tá previamente, né? Na coisa de Medellín eu já sabia que eu queria fazer um fanzine, que eu tinha esses encontros semanais. Então, o Caderno de Campo já tinha o livro. A gente sempre tem alguma coisa que a gente quer estar no horizonte. Mas também a gente tem que se permitir que esse horizonte vá mudando um pouco. Também o trabalho vai gerando essas situações, essa materialidade. E uma coisa que eu acho legal é a gente perder o preconceito com as imagens que vão acontecendo, acidentais, perder o preconceito com as imagens incompletas. A gente às vezes quer o negoção bonitão lá no fundo, que a gente já sabe o que é. No fundo a gente já sabe antes, né? O que a gente quer fazer, mas de fato, às vezes surge essa coisa das pedrinhas no caminho e a gente deixar também ela ali de canto, porque ela pode virar uma coisa bem interessante depois, em contato com outras. O processo em si, ele vai gerando esses resíduos, essas coisas que podem
O gráfico, essa coisa também da colonização da mente, a gente fica hierarquizando muito as imagens, o que é a imagem boa, o que é que tá bom. Às vezes o bom pode ficar ruim e o ruim pode ficar bom, né? Vânia, até aproveitando um pouco a sua deixa, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre desenho, porque você está falando aí do desenho que não é virtuoso, não é o desenho de especialista. Então, o que te interessa no desenho? Quando que é que o desenho é interessante, é legal, instigante de algum modo? Legal, isso. É algo que é difícil. Estou começando a elaborar. Quando a gente vai conversar sobre desenho, e você sabe muito bem disso, ele vai ficando interessante, na medida em que você vai falando dele, certo? A gente às vezes olha e fala, ih, gente, esse desenho não dá em nada. Mas quando a gente começa a falar dele, a gente começa a inventar ele também. Isso é um dado, né? A gente inventa um pouco. Outro, tem um termo de Donna Haraway que ela fala assim, presente denso, né? Thick present, né, em inglês. Isso eu acho que eles vão traduzir para presente denso ou presente espesso, né? Que ainda não está traduzido para o português. O que acontece? Tem uma coisa do desenho que a gente sempre percebe, né? O desenho tem um lugar, quando a gente percebe que a pessoa fez o desenho sem estar presente, sem presença, a gente percebe. E às vezes o desenho não virtuoso, como eu via muito em alguns desenhos, sobretudo dos construtores, como tem presença ali, é bem louco, assim. Como o desenho tem uma construção densa, presente, que a pessoa está ali. Então, tem uma coisa do espaço gráfico que vai acontecendo. Isso é uma coisa que gera o desenho muito interessante. Tem desenhos aqui muito sem presença, por exemplo, esse. Não tem a ver só com qualidade, assim, tem a ver com esse lugar aí que a gente não consegue escrever muito bem, mas um é o falar sobre e o outro é uma coisa que está na linha do desenho, a presença. E não tem a ver com virtuosidade, assim, tem a ver com... Olha isso, né? Como, assim, isso desenhado de memória, os instrumentos de trabalho, então fica um pouco isso. O desenho me interessa nesse lugar que a gente inventa o discurso a partir dele o tempo inteiro. O desenho começa a isca para conversa. Esse lugar do precário do desenho também me interessa. Que a gente, claro, eu também, produzo imagens que tem uma elaboração e me interessa esse lugar, mas também esse lugar da mão mais precária, da mão que também tenta. É tão humano assim, eu acho muito humano também esse lugar da linha do desenho. Enfim. Bueno, posso fazer uma pergunta, Vânia? Agora? Não, Laura, você não. Laura. Não, então, eu achei que... agora veio essa pergunta sobre desenho, né? Mas eu estava ainda pensando na resposta anterior sua, Vânia, que eu acho que é importante aqui. Eu queria que você explicasse, sei lá, tentasse detalhar um pouco melhor, porque, assim, agora no terceiro ano, os alunos estão precisando acabaram de entregar um projeto de pesquisa, né? Que é o Final Media Project deles, e a gente tem um espaço de muito acolhimento com processos intuitivos aqui, né? Eu acho que isso é super importante, eu acho que a tua fala está muito, assim, em sintonia com esse tipo de olhar, né? Mas eu gostaria que você pontuasse aqui, acho que retomando um pouquinho a pergunta da Laísa, que é o seguinte, você que tem tanta experiência com editais, né? Você fez um projeto de pesquisa de mestrado, está fazendo doutorado, certo? Eu quero saber o seguinte, como é que você recorta, dando espaço para todos esses acasos que vão acontecendo, isso que você falou das pedrinhas, etc. Então, como é que você consegue fazer um bom recorte a ponto de não ficar com uma pesquisa assim, muito aberta no início, né, para você conseguir ser clara em relação aos seus pontos de partida e, ao mesmo tempo, conseguir se sentir livre para deixar seu processo fluir.
Como é que é isso? Olha, tem uma coisa... Tem que ter uma malandragem também, viu, Lau? Porque, assim, as coisas não estão dadas, você tem que inventar também a teoria. Assim, é por isso que eu acho que é importante, a gente que trabalha com imagem, né, e a gente que é artista gráfico, o pessoal da arquitetura também, tem uma coisa daquela imagem e da produção, da qualidade da imagem, e acaba que essa coisa do intelectualizar não é isso. É criar vocabulário também para falar das coisas. É por isso que eu também dou aula, né, e aula de desenho, e isso eu sempre falo, gente, não subestimem a apresentação do trabalho, a leitura. Quando a gente propõe leitura numa aula de desenho, tem que ler, porque assim você precisa saber falar das coisas também. E saber. Então, eu acho também o processo na academia, para mim, assim, para minha experiência, ele é muito isso, assim. Eu preciso a gente encontrar os aliados, ter descoberto, por exemplo, Didi Huberman, que fala dos oráculos, para mim foi uau, agora eu não sou só a louca que fica falando dos oráculos na academia. Tem o francês, tem o francês que fala disso, então pode, agora pode. Se um francês falou, a gente pode. Então, tem que ter um pouco esse lugar também, a investigação da teoria acadêmica do texto, ela também tem que ter um pouco essa sagacidade, assim, de você entender quem são os aliados, procurar mesmo os livros, quem está falando disso. Sempre tem alguém que está falando de algo que você pode conversar junto, né? Outro termo de Donna Haraway é pensar com hífen. Pensar com, então... Aí a coisa da escrita tem que fazer parte do processo também, não é para ficar lá e que saco ter que escrever agora sobre esse negócio. Eu acho, né, assim, quando os processos são mais complexos e você quer entrar numa dimensão mais acadêmica e essa coisa do edital, quando a gente também exercita o lugar da escrita como algo também, um campo de investigação, um campo onde a gente pode também criar, eu acho que vale a pena, né, entender isso. Eu sinto que em todas as suas falas aqui, em todos os seus projetos que você citou e tal, eu vejo um ponto de partida muito consistente sempre. Né? Então, muitas vezes você não sabe onde ele vai chegar, mas você sabe de onde você está partindo. Né? Não sei, eu acho que isso... O que você acha disso? Talvez. Você não sabe? Ou é mais essa coisa que você falou de tentar... Porque eu não sei, para mim, parece sempre que você tem... ações muito programadas, como assim, vou começar daqui, não sei onde isso vai, mas isso aqui eu vou começar, então eu vou começar andando pela cidade, vou fazer as entrevistas, o negócio das pedrinhas foi imprevisível, mas durante o processo aí você vai descobrindo que aconteceu tal coisa, mas para justificar aquele começo, vou fazer um trabalho com o pessoal da construção civil, o que isso vai gerar, né? Vou fazer uma oficina de desenho, vou fazer um caderno de desenho com eles. Né? Tem uma coisa, Lau, que eu gosto muito de Sophie Calle, né? Essa artista francesa, que ela também cria muitas situações e ela faz muito livro. Os livros dela são super incríveis, são livros que ela transborda também o visual, vai para o texto muito forte, foto, enfim. Mas assim, ela fala um negócio assim, ações ordinárias tomadas na forma de um ritual. Tem um livro dela que ela usa isso como epígrafe. Você tem que levar a sério o programa. Assim, você diz assim, eu vou fazer 15 caminhadas. Pô, a primeira caminhada foi uma merda, foi um saco. Eu não quero mais fazer, não. Tem que fazer a próxima. Tem que fazer 5, tem que fazer 10. Se você fez o programa, você tem que levar a sério o programa, quase como se fosse um ritual. Isso, nesse sentido, eu acho que faz sentido quando você fala da coisa do ponto de partida. Né? O caderno de campo, sei lá, pode ser que na semana eles não queiram desenhar nada, assim, com as prostitutas foi mais difícil, elas eram muito insubordinadas ao processo. Nessa semana eu desenhei só um desenho só, ou então não quis fazer. Então, aí não vai dar certo. Não, na segunda semana tem que ir de novo, tem que acontecer alguma coisa. Então, o programa não é para ser uma prisão, mas é para ser levado... O programa é mais programa do que projeto. Né? Então o projeto é andar e catar pedrinhas. Isso tem que acontecer, tem que ser.
Então, às vezes, o programa as pessoas subestimam, não acreditam na própria ideia. Eu aprendo muito com o Soficali, esse lugar da ações cotidianas tomadas na forma de um ritual. Você tem que fazer aquilo não é com seriedade do tipo assim, ai, fica sério, fica pesado. Não, mas tem que fazer com atenção. Como chama isso? Não é resiliência, é persistência. Mesmo que primeiro não deu certo, vai lá de novo, vai lá de novo. Entendi. Isso. Persistência e atenção. Sim, concordo. Muito, muito legal. Obrigada. Eu acho que o trabalho da Vânia tem tanto no processo quanto no visual a repetição. Uhum. Você vê que ela repete. Então, isso é onde a gente enxerga essa persistência também, sabe? Exatamente. E essa relação de intimidade também. Você só vai ter intimidade numa coisa que você vai encontrando várias vezes. Uhum. Sim, a repetição, verdade. A gente não precisa ficar inventando a roda sempre, né? A gente repete mesmo. Não, mas é uma repetição que vai em espiral, né? Porque é isso. Primeiro workshop que você deu, você tem um repertório ali, você tem uma experiência. Já no segundo, você já vai com aquilo de bagagem, né? Então você vai revisitando lugares, mas já de um outro ponto de vista, né? Você já traz algumas experiências que você não tinha antes para aquilo. Eu acho muito, muito interessante mesmo. Muito, muito legal o processo, ouvir. Que massa. Massa compartilhar com vocês. Pessoas que eu sou fã, né? Minhas ídolas. E aí, gente, mais perguntas? Eu tenho uma ainda, assim, quer dizer, posso ter mais, mas assim, agora, o que você pensa sobre ilustração? Você se define como ilustradora? O que você pensa sobre isso? Você é ilustradora? Enfim. Eu não acho que eu sou ilustradora, mas eu faço ilustração, sim. É algo que me interessa super, assim, eu recebo convites, tenho recebido poucos, mas eventualmente, né? E meu processo partiu muito disso, né? Eu comecei a desenhar, comecei numa produção gráfica a partir da ilustração, totalmente. É isso que é o motor por onde eu começo. E ainda entro nisso. Eu não acho que esses trabalhos que eu mostrei aqui, por exemplo, são trabalhos de ilustração, justamente por isso, sei lá, a imagem, né, é um pouco outro processo. Não que a ilustração também não possa ter um processo complexo de trabalho, acho que sim. Mas a ilustração, ela é muito, eu acho que é um campo, por exemplo, onde eu posso investigar uma produção gráfica mais pessoal minha, e essas coisas todas afetam muito a produção gráfica pessoal minha, né? Eu saio desses processos sempre afetada e achando, né? O desenho muda também, o meu próprio desenho. O meu desenho tem mudado muito com essa coisa da docência, assim, esse ano especificamente, assim. E é um pouco um campo também onde eu posso exercer essa pesquisa gráfica mais pessoal. E eu acho que é um campo super legal. Você acha, por exemplo, que isso volta? Quer dizer, todas essas pesquisas que você faz, aí aparece um trabalho sob encomenda, uma ilustração. Você acha que a sua ilustração para esse trabalho já vai ter a influência dessas pesquisas todas? O seu desenho mudou depois dela? Acho. Troca? Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que influencia. Eu era muito, bom, eu acho que isso acontece também muito no campo da ilustração, que é essa busca por um estilo próprio, e isso é uma busca legítima e é super legal também a gente trabalhar em torno disso. Mas eu fiquei um pouco mais desapegada disso, eu acho, nesses meus processos. Eu vou mudando mesmo, enfim, eu mudo. Às vezes eu quero desenhar de um jeito, então acaba que a gente sempre tem um jeito de desenhar, não tem muito como sair. A gente enfim, isso a gente está. É difícil também sair, então também não é isso que eu quero, mas de uma forma ou de outra eu sinto que também eu posso ir e voltar em técnicas. Eu acho que esses processos também me provocam uma vontade de experimentar, de derivar mais nesse sentido. Legal.
Isso pode ser uma questão para o ilustrador mesmo, né? Tradicional, quer dizer, precisa mesmo ter um estilo tão fechado ou não, né? Sim, Quer dizer, eu dou aula com o Rico Lins e ele questiona isso. Então, legal. Aqui no curso mesmo, né? A gente aborda isso, quer dizer, não tem tanto essa busca desesperada por um estilo, é muito mais experimentação mesmo. A gente não vai fugir de ter um estilo, é difícil. A gente teria mais é que trabalhar para fugir dele, porque ele corre atrás da gente. Exatamente. É isso mesmo. Né? Que mais? Pessoal, perguntas? Ó, esse interesse pela escrita também, de onde vem isso? Você tem interesse por semiótica? Não. Concretismo, não tenho interesse. Nada, né? Não vem... Nem um pouco. Assim, não é que é uma coisa assim... eu acho que não é uma coisa contra a semiótica, não. A semiótica está aí para quem quiser fazer uso dela. Mas eu sempre que eu vou para essa coisa na minha faculdade eu tive, né, aula de semiótica. Eu não quero trabalhar com semiótica. Não é um vocabulário que eu entro e me sinto confortável. Eu acho difícil. Sabe, vai para um lugar que não acaba. Eu não sinto essa coisa que eu acho que eu consigo fazer com essa coisa do texto que eu estava comentando com Laura, de pegar e já jogar para dentro do trabalho, já conseguir um vocabulário para pensar o trabalho. Essa coisa com a semiótica não me acontece muito. Eu acabo sempre achando que eu estou fazendo um esforço muito grande. Não é para... Estudem semiótica, vocês. Se joguem. Eu não sei. Não é uma coisa... É pessoal mesmo. Assim, não é uma coisa que eu entro assim, com muito gosto, sabe? Mas o texto em si, ele está na minha vida desde sempre, né? Quando eu comecei a pensar assim, nessa coisa da profissão, lá no final de adolescência, eu quis fazer jornalismo. Não é porque eu queria ser artista e não tinha coragem, né? Como essa coisa. É porque eu queria escrever mesmo, né? Eu gosto. A coisa do ambiente de redação, a coisa do escrever sempre foi um interesse muito grande para mim. E agora eu sinto que eu estou começando a voltar para isso com gosto também, do tipo, eu vou continuar sendo artista. Um determinado momento eu disse assim, eu quero ser artista, eu não quero mais ser jornalista. Então aí eu não queria mais o texto. Mas agora eu posso querer o texto sendo artista também. Sair do armário, sabe? Uhum. Tipo assim. Então eu acho que o interesse pelo texto ele só tem a enriquecer, sobretudo para quem é ilustrador. Tem que ter interesse pelo texto. O texto ele é para pensar com o texto, é para estar junto, né? Aqui também me chamou a atenção, eu falei até de escrita no sentido menos de texto acadêmico e mais simbólico, né? Essa Sim. coisa de símbolo, Vânia. Alguém quer fazer uma pergunta? Parece. Eu quero fazer uma pergunta, Fabiola, vou até ligar a câmera aqui. Eu não sou da EBAC, e aí eu vi a possibilidade de estar online e resolvi entrar porque eu tenho trabalhado também com livro de artista. E esse processo que você faz de produção de livro de artista, você faz muito a partir do encontro. Por mais que você chegue ali querendo fazer tem essa coisa a priori já do que você quer fazer, você nunca sabe o que vai dar, nem dos outros produtos que vão dar, né? O que eu acho muito bonito, que é uma entrega, que é um atravessamento. E aí acaba que, como um resultado do teu processo de trabalho, você tem um livro como esse, Mulheres Possíveis, que na hora que você mostra ele, a gente vê não é mais um livro que... Nunca foi um livro só seu, é um livro todo atravessado, e você vê todas aquelas mulheres ali, e você se leva para aquilo, e aí de repente você está dentro daquilo, e aí já somos todas nós dentro de um livro, né? Que é muito bonito, que eu até já te mandei mensagem que eu vou querer adquirir o livro. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre esses agenciamentos do processo, porque eu imagino assim, por mais que você tenha, eu acho que nunca é um mesmo encontro, por mais que você tenha 15
feito um programa de 15 encontros, cada encontro vai ser único. Em um encontro você vai encontrar um cachorro que vai te levar para um lado, em outro encontro você vai encontrar um rato que vai te fazer, que é muito o que a Clarice Lispector faz nas escritas dela, né? Então ela é um processo que já não importa mais o quê, mas eu acho que importa o como você está fazendo o mundo girar. E eu acho que com essa sua proposta de se abrir para um grupo que a gente quase não pensa, né? Um grupo das mulheres que estão dentro de uma penitenciária, você está indo numa minoria não enquanto número, mas minoria enquanto devir mesmo, né? Você está indo nas sacolas. Eu queria saber um pouco mais assim desse seu processo de agenciamento com essas pessoas, desse seu encontro, de como que você vai dando forma a isso. É claro que cada um vai ser único, né? Mas é a forma como isso vai te atravessando nesse processo de design, ilustradora, doutoranda, etc. e tal. Olha, Fabíola, obrigada pela sua fala, pela sua pergunta. O Mulheres Possíveis, especificamente, encontro, sei lá, a gente é um bom tema, assim, o que é o encontro, né? Mas o Mulheres Possíveis é um grupo de 4. Isso é muito importante no contexto, sobretudo no contexto do cárcere, né? É um trabalho, é isso que eu falei para Yasmin, não fazer sozinha, porque tem muitos fios soltos que você não vai conseguir se relacionar. É difícil, envolve densidades, envolve... Você não pode fazer isso só, é difícil. Então, o encontro, no caso do Mulheres Possíveis, envolve muito essa relação também de nós 4 com elas e como cada uma vai também trazendo um aspecto do processo que a outra não poderia trazer. Isso é o legal de trabalhar em conjunto também, né? Elas trazem muito a dimensão do corpo, que é algo que sempre está presente em qualquer trabalho de encontro. Você se relaciona corporalmente, é o meu corpo com aqueles corpos. Isso não pode, isso, né? Tá aí. É por isso que eu também apareço nas fotos, às vezes, dos trabalhos, porque eu tô ali. Não é um trabalho que eu tô observando as pessoas como se fossem um ratinho de laboratório. Eu também tô ali. Então, no caso do Mulheres Possíveis, assim, às vezes a coisa do caderno, a gente não consegue criar o nó, mas o trabalho corporal cria o laço. E aí o trabalho corporal já leva a uma produção do caderno. E aí um trabalho de voz leva... Isso vai gerando... então, é um trabalho... E aí o trabalho também já tem várias colaboradoras que entraram lá por conta do escambo poético. Então, isso vira uma... isso, o trabalho vai mudando de forma também com o tempo. Ele já é outra coisa, já é uma rede também. Bem rizomático, assim, né? Como diria Deleuze e Guattari. Sim, nesse específico precisa que seja assim, porque também a gente é muito forte. Eu tenho pensado muito sobre isso também, Fabíola, também do que é o artista branco, o intelectual branco, chegando nos locais. É muito poder, você pode fazer o que você quiser. Você pode tirar uma foto, você pode levar para a galeria, você pode... Então, o que você quer com isso, de fato? É um lugar super delicado, é muito delicado. Não é tranquilo você usar a imagem das pessoas. Quer dizer, para algumas pessoas mas não é para todo mundo. E isso é algo que... Aí você fala do encontro. Para mim, o que eu estou interessada é, de fato, entender como esse encontro cada vez mais pode ser sem esse peso, essas relações de poder. É ilusório, sempre vai existir, mas como a gente criar também plataformas para que isso seja, de fato, relativizado nos processos. Né? Aí você falou de o agenciamento, como é que se dá o processo, né? Eu acho que tem uma coisa também que a Haraway fala, né? Essa coisa do parentescos estranhos. Eu estou citando muito Haraway, meu Deus, tem até que parar, porque... Você já leu um texto daquela Viciance Desprez que se chama O que Diriam os Animais? É lindo aquele texto. A Haraway fala muito dela. Eu não li esse texto ainda, mas o que é? Tem uma coisa dos parentescos estranhos, ela fala, né? A gente é diferente mesmo.
não precisa também fazer uma performatividade eu não sei o que é se prostituir, assim, eu não sei o que é estar presa, mas de alguma forma tem que ter uma coisa em comum, né? E também não gosto desse lugar de isso, esse lugar da artista branca, intelectual branca, também pode parecer uma coisa que eu estou levando algo para as pessoas. Não é por aí, também é outro caminho também que a gente quer desenvolver, Mulheres Possíveis, sobretudo, né? Porra, eu não sei, que o sofrimento ali é absurdo, mas tem algum lugar ali que a gente pode ir junto ali naquele momento ou trocar. Tem que ter um lugar de troca que é mais horizontal. Se ficar o tempo todo a pessoa levando, não é. A gente tem que se olhar horizontalmente em algum momento para que o trabalho também aconteça. Mas isso tudo é muito complexo, né, Fabíola? Não é? Eu não tenho a fórmula, acontece às vezes. O trabalho fica passando por isso, sai disso. Então, por isso que também eu acho que aí vale a pena desenvolver trabalhos mais longos. No caso do Caderno de Campo, é um trabalho curto. Poderia acontecer muita coisa ainda depois desse 1 mês de trabalho. Mas o Mulheres Possíveis já está desde 2016. Então, o trabalho já tem, né? Quando a gente quer trabalhar certos temas, sobretudo, aí vale a pena desenvolver um trabalho mais continuado, né? A gente vive sobre essa égide dos prazos, essa égide, mas também pensar essa coisa mais longa, a gente aprende também esse lugar do agenciamento e, enfim. Vânia, teve obrigada. Obrigado. Vânia, teve alguma situação assim que não deu certo, uma dinâmica que você criou e acabou não rendendo, não foi como você esperava? Que não deu certo. Sempre dá diferente do jeito que eu pensava, né? Nunca é igual como eu pensava. Mas às vezes as pessoas se engajam. É isso, tem gente que se engaja muito no grupo, tem gente que é que nem, né? Enfim, qualquer relação, tem gente que está mais dentro, tem gente que está menos. Eu acho que o legal é tentar que as imagens uma se apoia a outra também. Uma produção entre em complementaridade com a outra. Não tem. Sempre. Nunca é do jeito que eu pensei. Assim. Agora, por exemplo, eu estou com uma ideia que eu queria fazer de um trabalho, que eu nem sei se eu quero mais, mas eu não estou conseguindo. Ninguém quer me ajudar, ninguém quer fazer. Não. Tem a ver com a coisa do místico, tem a ver com a coisa. Mas, assim, até agora não entrou, ninguém quis, eu não sei se é possível. E também é delicado, agora eu estou achando que é delicado também entrar nessa seara do invisível, mas não sei, talvez não aconteça, talvez dê ruim. Olha, desafio. Vânia, não sei se você, só antes de acabar, não sei se você citou o trabalho digital que você fez durante a quarentena, de desenhos na quarentena. Não, esse eu não falei. Só pensando que a gente ainda está sobre esse momento, eu acho que é interessante você falar de algum trabalho criado já nessa condição. Tá. Até porque muito rapidamente. Uma reportagem, né? Um trabalho de reportagem semestre passado e o tema era a quarentena. Olha, tá. Não, eu fiz esse trabalho que também eu adorei, assim, eu gostei de como a coisa andou, mas também está em processo ainda. Eu fiz só algumas experiências que eu chamei de um corpo feito de olhares a partir de uma provocação dessa galeria aqui virtual do Peru. E aí eu convidei algumas pessoas, eu estou bastante... Esse tipo de desenho vetorial... Eu dou aula disso, né? Eu dou aula de desenho, enfim, processos digitais também nessa faculdade que eu dou aula. Então, esse desenho também mais frontal, assim, duro, e desenho da figura humana. Eu fico meio chocada, assim, com essa frontalidade do desenho de moda. É muito, assim, e aí eu resolvi chamar algumas pessoas para eu fazer manequins a partir delas. E durante eu fazer, então elas tinham que mandar uma foto para mim, assim, de frente, né? Como se fosse um manequim mesmo. Só que é meio forte você receber uma foto assim de uma pessoa séria, assim, de frente, fica parecendo aquelas fotos
das missões também etnográficas, aquelas bem agressivonas, assim, que a pessoa manda uma foto de frente, sabe? Enfim, parecia até que eu nem conhecia as pessoas. São pessoas que eu conheço. E aí eu ia fazendo o manequim delas e elas assistindo eu fazer o desenho. Então, eu fazia metade, né? Que é assim que a gente faz o manequim, desenha a metade e espelha. E aí transfere para o outro lado. E ninguém é simétrico, né? Só o manequim é simétrico, nenhuma pessoa é simétrica. Então, foi assim. Então, durante o processo de eu fazer o desenho do manequim dessa pessoa, eu ia fazendo perguntas para elas, muito em torno da coisa da pandemia, do corpo, de não ver o corpo. E aí, Um Corpo Feito de Olhares é um texto de Eduardo Viveiros de Castro, que ele vai falar um pouco sobre a coisa também do perspectivismo indígena, mas que o perspectivismo indígena fala sobre que você é realmente o que os outros veem. Então, se os outros veem, se a onça tiver, o porco vê você como onça, você é onça. É bem complexo. Uma hora vocês vão lá e vocês vão ler. Mas às vezes você não é humano, às vezes você é onça, às vezes você, para determinado animal, você é onça, para determinado outro, você é um porco do mato. Depende de quem te come, depende de o que você come, depende de quem te come. Então, quem te vê é que determina o que você é. Então, foi um pouco em torno disso, fazer esses desenhos com a tela compartilhada, esses desenhos no Illustrator, assim, e aí a pessoa ficava se vendo, né? Se vendo ser desenhada. E você fazia isso na plataforma, no Skype? Ou eu fiz isso no Skype. Muito bom. Trabalhinhos de quarentena. Legal, gente. Mais alguma pergunta? Rendeu, hein? Muito legal. Que massa, gente. Uma salva de palmas. Então é isso. Obrigada. Obrigado, Vânia, de novo. Obrigada, gente. Obrigada, Daniel, também, que eu conheço há muito tempo. O trabalho de Daniel, ícone. Muito obrigada, querido. Manu, Laurinha, Diego. Peraí, alguém falou algo? Acho que alguém disse obrigado. Obrigado, maravilha, muito inspirador. Obrigado, hein? Foi ótimo. Valeu. Beijo, gente. Muito obrigada. Vou encerrar aqui, ok? Até mais.